Olá pessoal, tudo bem? O professor vai fazer. Deixa eu encostar a porta aqui. O professor vai fazer uma gravação para vocês, falando um pouco do conteúdo, né, dessa segunda semana e já incluindo o conteúdo da terceira semana, tá? Então, para aqueles alunos que está tendo alguma dificuldade de vir assistir a aula ao vivo, né, nós estamos oferecendo a aula semanalmente. O professor está apoiando vocês com gravações, com explicação e com o envio também de podcast, né, no grupo de WhatsApp, além de toda a estrutura, toda a plataforma que vocês têm acesso pelo Moodle, né? Eu estou fazendo mais essa gravação para auxiliá-los nessa segunda e terceira semana de estudo. Vamos então iniciar? O professor vai projetar aqui para vocês, rapidamente, para a gente já começar então a estudar, tá? Só um minutinho. Ok. Pessoal, nós vamos acompanhar aqui rapidão a respeito dos grupos vegetais, tá? Antes disso, é interessante nós verificarmos o conteúdo onde nós paramos, né? Então nós estudamos os tecidos primários, os tecidos secundários, todos os parênquimas, né? Colênquima, esclerênquima, né? Vamos recordar um pouquinho aqui, ó. Falamos sobre os tecidos primários, secundários do caule, da raiz, né? Estudamos todas as suas funcionalidades. O que é funcionalidade? Para que ele serve? Né? O que cada tecido desse serve? Então, se nós lembrarmos, a epiderme e a cutícula está associado mais a um tecido de proteção, né, dos órgãos da planta. E quem são os órgãos da planta? Como nós estamos estudando semanalmente, o caule, a raiz, a flor, a folha, o fruto, a semente, cada estrutura dessa corresponde a um órgão. E esses órgãos, ou seja, o corpo de qualquer grupo de planta, apresenta alguns tipos de tecido que nós estudamos na anatomia vegetal. Então a epiderme, nós já vimos, ela está associada mais à proteção. O colênquima e o esclerênquima já são tecidos mais de sustentação, de enrijecimento, porque eles são mais duros, com mais lignina, né? Mais solidificados. Não são tecidos mais de armazenamento como os parênquimas que nós estudamos, né? Então é extremamente importante, no decorrer da semana, vocês irem acompanhando as gravações que o professor está fazendo. Então as gravações é essencial, principalmente para você, aluno, que está estudando literalmente, né, sem a participação nos encontros ao vivo que nós estamos oferecendo semanalmente na nossa anatomia vegetal, no nosso estudo. Então, ó, só para nós recordarmos, nós já estudamos um pouco sobre os tecidos vasculares, né, que é o xilema e floema, tanto nas monocotiledôneas como nas eu ou dicotiledôneas, tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando a organização. Eu não vou explicar novamente, porque essa gravação o professor já fez, né? Então, foi na segunda semana. Olha aqui, revendo um pouco o conteúdo da semana passada, nós estudamos, ó, toda a hierarquia, né? Toda a estruturação dos tecidos, tecido meristemático primário, que é a protoderme, o meristema fundamental, que são os parênquimas, né, de preenchimento do caule, da raiz, os procâmbios, que vai dar origem no futuro ao xilema e floema, que faz todo o transporte da planta, né? Depois nós estudamos os tecidos de revestimento, primário, secundário, que vai dar origem à casca das árvores, né? Como nós já vimos na aula anterior. Então todos esses conteúdos a gente já vem trabalhando com vocês, né? Os tecidos fundamentais, que é o parênquima, o colênquima, o esclerênquima, e o tecido vascular, que é o xilema e o floema, tá? Então, professor, não vou voltar na matéria porque a gente tem que avançar, tá bom? Bom, hoje o professor vai começar uma matéria com vocês, falando um pouco a respeito dos grupos botânicos, né? Então, a botânica é uma das ciências que tem a maior biodiversidade do planeta, porque são muitos grupos de flores, de plantas, de árvores, né, de arbustos.
e que cada um deles estão agrupados dentro de uma estrutura sistemática e taxonômica, né? Então, desde o primeiro dia de aula, o professor vem também trabalhando com vocês os principais grupos de plantas, né? Aqueles que são essenciais vocês saberem. Então, nós temos o grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Cada grupo desse apresenta uma característica essencial que nós já discutimos, né? A partir da pteridófita, você já tem um aparecimento do sistema vascular, tá? Porque ela está um pouco mais distante. Então aí você já tem a presença de um tecido que nós já estudamos na primeira semana, que é o xilema e floema. Xilema vai levar água e sais minerais, e floema vai levar os metabólicos produzido pela própria planta. Lembrem disso, né? Da fotossíntese, da respiração celular. Dentro da planta tem bastante biomoléculas. Quem são as biomoléculas mesmo que nós já estudamos? Carboidrato, aminoácidos e proteínas, vitaminas, metabólicos ou substâncias que são metabolizadas pela planta, que vêm do metabolismo primário, do metabolismo secundário. Então, tirando as briófitas, né, que apresentam falso caule, que é chamado de cauloide, radícula, né, ela é uma plantinha muito próximo e tem uma necessidade gigantesca de água até para sua própria reprodução, para completar o seu ciclo. Tirando as briófitas, que são os musgos e os níqueis, você já tem uma estrutura de tecido bem mais complexa para a gente estudar. Então já inicia os parênquimas, os colênquimas, os tecidos meristemáticos que constituem o corpo da planta. Toda planta tem um corpo. Lembra do que o professor vem falando. Assim como a gente estuda na zootecnia a anatomia de um peixe, a anatomia de um carneiro, de um cabrito, de um boi, de uma vaca, de um suíno, né? Nós estudamos a anatomia dos animais. Na engenharia florestal a gente estuda também a anatomia das plantas, né? Então todas as plantas apresentam tecidos que constituem os seus órgãos, né? Falando um pouco da evolução, olha lá, a classificação evolutiva das plantas. Então nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. E aqui o professor destaca, de uma maneira bem simples, bem didática, o que cada um deles possui, né? Então, por exemplo, as briófitas. Nós não consideramos que as briófitas têm raiz, caule e folha definida, né? Na verdade, aqui na classificação botânica, ela é uma planta muito simples, então ela não vai apresentar. Consequentemente, toda a estrutura hierárquica, organizacional de tecidos, você já não vai ter. A partir das pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, você vai ter. Então a gente consegue estudar anatomicamente as raízes, o caule, as folhas e assim sucessivamente, né? A mesma coisa acontece para os tecidos. Tecidos verdadeiros. Todos os tecidos que nós já estudamos desde a primeira semana, a partir das pteridófitas, nós já teremos, né? Então, pteridófita, a principal característica desse grupo é apresentar câmbio vascular. Então você já tem o início, a planta já está bem adaptada às condições terrestres e ela tem que translocar. Ela extrai a água e os nutrientes do solo e acaba translocando por todo o ápice da planta. Então ela transloca da raiz, né, que é um órgão de absorção pelos pelos radiculares, passando então pelo movimento simplástico e apoplástico, que nós já estudamos isso, entra então pelo xilema e floema e vai até o topo, né, das suas plantas, porque toda a região tem que ser irrigada com água e ter nutrientes. Aqui nós estamos observando o comportamento da flor, então nós não temos flor nem na pteridófita, nem nas briófitas, mas nós temos na gimnosperma e nas angiospermas, tá? Semente, nós não temos nas briófitas e pteridófitas, nós já estudamos que as briófitas e pteridófitas, nós vamos ter os esporos, os soros, né? Então não apresenta semente, você não vai ter semente, você não vai ter fruto, você não tem um tecido para você estudar. A partir da gimnosperma e angiosperma você já tem. No caso do fruto, na gimnosperma não possui e nas angiospermas possui. Então, nós estamos observando que estudar anatomia vegetal
praticamente nós acabamos 80% da matéria trabalhando com os tecidos das gimnospermas e das angiospermas, tá certo? Nós vamos verificar aqui algumas diferenças também que nós já discutimos na aula entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas ou eucotiledôneas, né? Que são sementes importantes, né? Então a semente das monocotiledôneas é única, das dicotiledôneas são formadas por 2 cotilédonos, tá? As raízes das plantas monocotiledôneas são fasciculata ou cabeleira, a das eucotiledôneas ou dicotiledôneas já tem uma raiz principal, que é a raiz pivotante, né? Então cada característica dessa corresponde ao grupo das monocotiledôneas e dicotiledôneas. O objetivo aqui não é tanto nós estudarmos a morfologia, mas é estudarmos os tecidos que compõem esses órgãos. Independente se é uma raiz cabeleira ou fasciculata ou raiz pivotante, se tem um cotilédono ou 2, para nós o que interessa é entendermos os tecidos, né? Então a raiz ela é constituída por uma coifa, que é aquela parte mais pontuda e que é sim uma estrutura de proteção, um tecido de proteção de alta atividade meristemáticas, né? Nós também temos a presença dos parênquimas da raiz. Lembrem que algumas raízes elas são chamadas de tuberosa, então nós também teremos o parênquima que vai armazenar bastante amido, né? O parênquima, além de ser um tecido de preenchimento, ele também é um tecido de reserva, tá? Aqui, mesmo que nas monocotiledôneas a distribuição é diferenciada das eucotiledôneas, eu tenho o xilema e o floema, tá? As folhas também, nas monocotiledôneas, elas são fusiformes, né? E as nervuras são paralelas. E nas eucotiledôneas, você já tem uma folha propriamente dita, como a gente conhece. Tem pecíolo, as nervuras são nas laterais. Independente disso, o que nós estamos discutindo? Que as folhas apresentam 2 tipos de tecido básico. Quais são os tecidos básicos? O parênquima palissádico, que é onde acontece a fotossíntese, onde tem cloroplasto e tem clorofila, é onde acontece a principal reação bioquímica das plantas, que é a fotossíntese, né? Então aqui, ó, o professor vai voltar um pouquinho às primeiras aulas que vocês tiveram para a gente lembrar da estrutura das folhas. Olha lá. Então, nas folhas, independente se é de uma monocotiledônea ou de uma dicotiledônea, ela vai apresentar essa anatomia. Lembram? Ó, cutícula, a epiderme que protege para desidratação. Lembrem disso? É só vocês, se vocês não lembrarem, assistam novamente a minha aula da primeira semana, tá? Ó, parênquima palissádico, onde acontece a fotossíntese, e o parênquima lacunoso, ele não é tão uma célula do lado da outra de forma simétrica, mas ele é mais aberto, né? Tem mais espaços, mas apresenta xilema e floema. Então tudo isso nós já vimos na primeira semana, mas eu sempre costumo voltar para vocês terem, né, uma formação mais interessante. Bom, independente de qual é a planta, se é monocotiledônea, se é dicotiledônea, se é uma planta do cerrado, se é uma planta aquática, se é uma planta de uma floresta, como a floresta amazônica, como a Mata Atlântica, se é uma planta da caatinga, se é uma planta epífita, se é uma pteridófita, todas as plantas vão apresentar alguns tecidos básicos. E nós, que trabalhamos no campo, né, que trabalhamos com biodiversidade da flora, nós temos que entender e entrar dentro de uma trilha, dentro de uma mata e classificar, né, compreender a classificação dessas plantas, né? Muitas vezes nós saímos no campo e é muito comum você já identificar nos primeiros momentos algumas espécies de planta para quem é botânico, mas pelo menos os alunos têm que compreender alguns grupos botânicos. Então, numa imagem dessa, é interessante você saber o que de imediato seria uma gimnosperma, o que é uma angiosperma, o que é uma espécie de monocotiledônea e de dicotiledônea, mas sempre lembrarmos também dos tecidos, né?
Por exemplo, nós já trabalhamos e nós vimos que uma espécie de planta de sombra, ela vai apresentar uma epiderme menos espessa do que uma epiderme, por exemplo, ó, de uma planta da caatinga, né? Observem aqui a grossura da epiderme. Epiderme é aquele tecido que o professor já explicou, que protege a planta para perca de água, para desidratação. Então a camada dela vai ser maior, mais grossa. Por quê? Porque olha só o bioma, olha como que é a caatinga. Não chove durante 6 meses, então tudo que a planta retém de água é melhor. Ela acaba perdendo até as suas folhas. Elas perdem, ela elimina a sua folha como uma questão de defesa, como uma estratégia de sobrevivência. Só que mesmo assim, dá uma olhada na estrutura, ó, foca nesse desenho aqui anatômico. Olha só a espessura da epiderme, olha o posicionamento dos estômatos mais fechados, não tão aparente, né? Aparente, que eu digo assim, aparecendo mais do que uma planta de sombra. Olha lá, olha o que está escrito aqui, ó. Espécie de plantas adaptada para a sombra, umidade e irrigação. Anatomicamente, as plantas se adaptam ao meio e vice-versa. Então, uma planta de sombra, né, perto dessa cachoeira, um microclima mais fresco, né, uma planta de sombra, ela vai ter os mesmos tecidos que uma planta de sol, uma planta de pleno sol. Porém, anatomicamente, ela vai ter algumas mudanças, algumas modificações, porque ela está num ambiente mais favorável para isso. Uma planta da caatinga, ela já vai apresentar uma epiderme mais grossa, os estômatos vão ficar fechados, né, para não perder tanta água. Então tudo isso nós já discutimos na aula passada. As raízes também acabam se adaptando, né? Então olha aqui, você tem a absorção de água, né, pelo pelo radicular, nós já estudamos isso. Então aí entra a água aqui entre as células, passa pelas células, outras passam por dentro, outras passam por fora, a absorção, que é simplasto e apoplastos. Você vai estudar isso em fisiologia vegetal. E essa água, esse nutriente, chega até o xilema floema e é translocado. Aqui embaixo vocês têm um desenho de um livro, aqui em cima vocês têm, ao lado, vocês têm cortes anatômicos de como seria essa estrutura. Ó, PR é pelo, epiderme, a exoderme, parênquima, endoderme e o xilema e o floema. Então, anatomicamente, as raízes também se adaptam, né? Então, para uma planta de região mais de semiárida, que chove menos, você vai ter um maior número de pelos de absorção do que uma planta de sombra, onde a água está muito próxima, onde a alimentação está muito próxima, né? Existem alguns parênquimas, no caso das plantas suculentas, como as cactáceas, por exemplo. Não tem só elas, existem os cipós, que eu vou mostrar, que eles apresentam parênquima que vai armazenar água, né? Ó, são chamados de parênquima aquífero. Lembra do aquífero guarani, que é a absorção de água no solo? A mesma coisa nas plantas. Então, uma planta suculenta, o parênquima dela é lotado de água. Muito parecido, né? Lembra um pouco quando você corta uma bananeira, tá? Ou quando você pega um cacto desse e passa o facão, você vai ver que ele é lubrificado, escorregadio. Alguns chegam até a fazer gota de água. E o que é isso? É um caule suculento. Ele vai armazenar substância, principalmente água e metabólicos, que a planta produz. A planta é um ser vivo. Então tudo que ela produz, ela vai armazenar, tá bom? A mesma coisa acontece nas plantas aquáticas e a mesma coisa acontece em algumas espécies de cipó, né? O cipó d'água, o cipó de guardar água. Então, assim, tem que tomar cuidado, nem todo cipó é água que pode beber, mas ele tem um parênquima que vai guardar, que vai armazenar. Então, o parênquima está sempre associado ao revestimento interno das plantas, ao armazenamento, né? Então, se uma raiz acumula nutriente, é uma raiz tuberosa, como mandioca, como cenoura, como beterraba, é nesses parênquimas que vai acumular amido. E no caso do cipó, de algumas plantas que acumulam ar, que acumulam água, como planta aquática, ou outras que armazenam água, elas vão apresentar esses tipos de parênquima, tá? Bom, os tecidos de preenchimento e revestimento das flores.
As flores no cerrado é muito linda, né? Nós temos várias espécies de flores. Aqui nós temos o ipê, a flor do pequi, jacarandá, a própria flamboyant. Então aqui é muito exuberante, né? Para atrair os insetos e os polinizadores. Então flor enquanto órgão, muito bonito, né? A mesma coisa para o fruto. Olha lá, a cagaita, uma leguminosa aqui, lembra um pouco o tamarindo. Outra, a fabácea, né? No caso lembra muito a fabácea. Nós temos aqui, oh meu Deus, jatobá, o pequi. Então, pensando um pouco em frutos e flores, quais são os principais tecidos que nós vamos estudar? Principalmente esses, né? Então, no mínimo que a gente tem que entender, bem didático, eu peguei o abacate. Por quê? Para a gente entender aonde que está o posicionamento de cada fruta. Porém, nós vamos estudar vários frutos do cerrado, tá? Mas aí o abacate eu acho ele muito didático para a gente entender. Então a casca do abacate tem um nome, esse tecido, que é um tecido de revestimento, né? Um tecido de proteção, que é o epicarpo. Então, resumindo, todos os frutos apresentam o corpo dele, nós chamamos de pericarpo. E o pericarpo, ele é dividido em 3 tipos de tecidos: epicarpo, mesocarpo e o endocarpo. Então, ó, tá vendo o mesocarpo? É essa parte da polpa, tá vendo? Ó? É onde nós consumimos. E o endocarpo é aquela casquinha, ou aquela pelezinha, digamos assim, que protege a semente, no caso do abacate, né? Vai ter mudanças de um fruto silvestre no fruto do cerrado, né? Então tá vendo aqui do lado, ó, endocarpo, aquela parte mais grossa. Nós temos aqui o mesocarpo, que seria a região da polpa, e a casca. Então, basicamente, nos frutos e nas flores, nós vamos ver, apresenta alguns tipos de tecido que nós não temos no caule, na raiz e nas folhas, tá? Olha lá o pequi, o nosso pequi. Isso é muito comum, principalmente com alta da temperatura. O pequi faz uma abertura, né? Mas olha aqui, ó, a parte mais externa lembra então o epicarpo mais externo. O mesocarpo, essa parte mais branca aqui, e aí nós temos o endocarpo, né, que reveste então os caroços. Olha lá. Aqui também nós temos, ó, o epicarpo, que é a casca, né? O mesocarpo mais externo, que é essa parte interna aqui, ó, e o mesocarpo mais interno, que é a polpa, né, amarelada, e dentro nós vamos ter então as sementes. Acho que todo mundo conhece a morfologia e os tipos de tecidos que nós temos no fruto do cerrado, né? Principalmente o pequi, ele é muito comum. Então vocês estão observando, ó, é muito parecido, né? A anatomia e a morfologia de alguns frutos. Então sempre a região da casca, sempre a região da casca, a parte mais externa, nós chamamos de epicarpo. Pode ter outras nomenclaturas, mas a maioria chama de epicarpo ou exocarpo, né? Mas é mais epicarpo. Aí nós temos o mesocarpo, que é a parte interna, né? Pode ser até a polpa de alguns outros frutos. E aí nós temos o endocarpo, tá? Bom, esses são os tecidos básicos e primários dos frutos, né? E olha que coloração, né? Amarelo lembra muito os carotenos ou os carotenoides, né? Todo fruto amarelo, alaranjado, é muito rico em caroteno. E lembra que é rico também na vitamina A, né? Flavonoides, a gente pode encontrar bastante. Aqui é a mesma coisa. Didaticamente, eu estou utilizando a manga, né? Para vocês entenderem, ó, exocarpo, ou a mesma coisa que epicarpo, o mesocarpo, que seria a polpa, e o endocarpo, que é aquele revestimento da amêndoa, revestimento da semente ou do caroço, digamos assim. A mesma coisa acontece no jatobá. Essa parte da casca, ó, olha lá que bonito da gente comparar, ó. A parte da casca, epicarpo ou exocarpo, é mais epicarpo, né? Aí nós temos a parte do caroço, que é o endocarpo, tá? E o mesocarpo, essa parte de revestimento, né? Então aqui acontece com o jatobá, com o buritizeiro, que é o buriti do cerrado, com a própria macaúba, né? Quando a gente é criança, a gente consome bastante macaúba. Então, esses tecidos são tecidos básicos e de armazenamento.
Por que de armazenamento? Ora, todo mundo sabe que nós consumimos frutos, por quê? Porque armazena vitamina, né? Vitamina, armazena açúcar. Então são tecidos também que são fontes de armazenamento. Tanto é que nós estudamos e a gente sabe que os frutos acabam sendo um tipo de dreno também, né? Então, basicamente, todos os tipos de frutos do cerrado vai apresentar esses tipos de tecidos básicos que vocês estão vendo, né? Lógico que a gente utiliza didaticamente abacate, porque é bem mais fácil nós falarmos de abacate do que do outro fruto do cerrado. Então, a gente pega muitas vezes o abacate e mostra para o aluno as regiões de endocarpo e mesocarpo. Nós pegamos muito igual, eu usei o abacate mostrando a estrutura de um pequi. E aqui o professor está usando a manga, que todo mundo conhece, tem mais acesso, e estou mostrando o jatobá. Talvez nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem acesso a eles. Mas todos os frutos vão apresentar esses três tecidos, endocarpo, mesocarpo e epicarpo. Lembrando que todos esses frutos apresentam tecidos, né, parenquimáticos de reserva, né, que vai fazer a reserva desses frutos. Onde surgem os frutos? Basicamente aqui novamente o professor está usando alguns exemplos bem práticos. Observe a certa similaridade, né? Olha lá, aqui nós temos uma flor, né, ainda com o seu ovário e o fruto. Então literalmente nós consumimos o ovário das flores, né? Então a flor ela vai ser fecundada, polinizada, ela acaba perdendo as suas pétalas, acaba perdendo seu aparelho reprodutor, porque ele já teve a fecundação, e o fruto nasce então dessa expansão do ovário. Aqui o professor está utilizando alguns frutos mais do dia a dia, para vocês compreenderem, mas isso acontece com o jatobá, acontece com o pequi. O fruto ele sempre vem depois da floração, depois do período de flor. Por isso que nós já dissemos isso na primeira semana. A planta ela tem duas fases de desenvolvimento e crescimento. A fase vegetativa ela cresce mais em raiz, caule e folha. A fase reprodutiva é flor, fruto e semente. Olha que didático aqui, o professor pegou uma romãzinha do cerrado, ó. Observe que ela até fica, né? Fica a cicatriz ali do que era a sépala. A pétala foi embora, mas a sépala vai embora. E olha a expansão do ovário. O ovário então incha, ele fica suculento. Na verdade aqui nós temos o mesocarpo vai enchendo de nutriente, né? O endocarpo sempre vai proteger a semente. E o epicarpo é a casca, né? Então observem esses tecidos, observem a similaridade quando vocês forem estudar. Aqui nós temos ainda vestígios da flor na figura abaixo e nós temos já a formação ou o dreno, como nós falamos, né? Na hora que a planta está frutificando, toda a reserva dela que vem pelo xilema e floema vai para o fruto. Então é uma etapa que a planta ela gasta muito ATP, ela gasta muito energia, né? A planta gasta muito, é como se ela estivesse parindo, porque ela está formando um fruto que vai deixar descendentes. Então, entender esse mecanismo é muito importante para você estudarem a anatomia delas. Olha aqui, quanto maior for a carga de flor, maior vocês terão a carga de frutos, né? Então, olha lá, polinização, teve a fecundação, vai cair o aparelho reprodutor, no caso da flor, e você vai ter o aumento, a expansão do ovário. O que é o ovário? O ovário, na verdade, ele vai ser o novo fruto, que é formado pelo epicarpo, mesocarpo, que é onde fica toda a parte nutricional dos frutos, e o endocarpo, tá? Ó, aqui são a biodiversidade, né, do cerrado. Nosso cerrado é muito lindo, principalmente no que diz respeito à floração, são várias espécies. Vocês vão ter matérias da botânica, onde vocês vão aprender a classificar as espécies, falando tanto o nome popular, que é a nomenclatura regional, como também o nome científico das espécies. O professor não vai adentrar nessa parte com vocês, mais o estudo das anatomias mesmo, mas quanto maior for a carga da florada,
E o professor já falou isso, né? Muitas vezes a planta ela acaba emitindo mais flores, porque ela sabe que vai ter abortamento de algumas flores, nem toda flor vai resultar em fruto, porém ela gasta energia para formar essas flores. Lembrem que a flor ela vem das gemas caulinares, das gemas do ápice, são regiões meristemáticas que dá origem à flor. A flor, sendo polinizada, fecundada, ela perde o seu receptáculo floral e vai formar os frutos, né? E aqui só para lembrar que algumas plantas leguminosas, algumas fabáceas, que nem todos os frutos vai ter esse formato do pequi, né, do jatobá. Alguns frutos são vagem, parece vagem de feijão, vagem de ervilha, como a gente vê no caso de algumas espécies como as fabáceas, né? Bom, uma vez o aluno me perguntou, e sobre exalar, né, o que atrai os insetos? É algum tipo de tecido, professor? Nós temos alguns tipos de tecidos, olha só como a natureza é sábia, né? Até a essência, o cheiro da flor, né? Lembra da dama da noite? Toda flor, se você pegar a flor do jatobá, a flor do pequi, ela tem óleos essenciais. O que são óleos essenciais? O próprio nome já diz, é uma substância líquida, gordurosa, viscosa, escorregadia e que emite odor para atrair os polinizadores. Estão vendo aqui uma abelha? Olha lá, uma abelha Europa aqui, ó, Apis mellifera. Ela está aqui, né, visitando essa flor. Quando ela visita, ela traz o grão de pólen. Observem do lado, professor, o que é esse desenho de anatomia aqui? Cada unidade dessa é uma célula e dentro dessa célula você tem algumas vesículas. São chamadas de vesículas, saquinhos. Parecem bolsas onde armazena então o cheiro, o óleo essencial. É um tecido parenquimático de reserva também. Então as flores, o cheiro delas é propício e é armazenado no momento da formação da florada, né? A florada na mata. A biodiversidade nas áreas florestais intactas é muito rica, né? Então a natureza ela exube as suas flores, ela exube os seus frutos e que são essenciais. Todas essas flores e esses frutos, como a gente tem estudado, apresentam alguns tecidos que são essenciais. Então nós vimos hoje tecido parenquimático de reserva, né? Que os tecidos dos frutos é o epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Cada tecido desse tem a sua importância, a sua função, né? O epicarpo mais de proteção, o mesocarpo mais de nutrição, de reserva, de preenchimento dos frutos, né? E o endocarpo mais para proteger e fazer a envoltura dos caroços, né? Aqui nós temos uma diversidade muito grande de frutos no cerrado, né? Araticum, jatobá, cagaita, pequi, araçá, tem vários tipos de frutos que são extremamente importantes para a biodiversidade do cerrado, buriti, entre outros, né? Mangaba, marolo, né? Ou a própria araticum. Nós temos vários tipos de espécies que mantêm a parte de alimentação. Agora a gente tem que pensar também, né, com essas queimadas que nós estamos tendo do cerrado, muitos animais acabam então passando necessidade, né, fome, literalmente. Então nessa semana nós vamos ficar com essa explicação para vocês irem seguindo e eu convido vocês a participarem das aulas. Nada como nós estarmos nas aulas síncronas, ao vivo, né? Para a gente ir estudando e se deparando com os conteúdos, tá bom? Mas de qualquer maneira eu vou deixar essa gravação para vocês. Eu vou interromper aqui para vocês irem acompanhando. Além dessa gravação, nós também teremos outras gravações lá no Moodle e basta vocês irem seguindo e estudando, tá bom? Tudo de bom para vocês. Eu aguardo um dia, né, que vocês puderem participar das aulas síncronas. Elas têm acontecido, é só vocês verem lá no WhatsApp da turma. A gente sempre convida vocês um dia antes. A gente tem chamado vocês e a participação tem sido muito boa. Tem bastante aluno participando, tirando as suas dúvidas e já postando as atividades, tá ok? Tudo de bom para vocês, pessoal. Até breve.